Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula da nossa série de tutorial Next.js Full Stack. E eu queria começar o vídeo já fazendo um disclaimer que nessa aula, infelizmente, eu não irei introduzir nenhum conceito novo para vocês. A gente vai simplesmente utilizar tudo que a gente aprendeu nas aulas passadas de autenticação com NextAuth e de back-end com API Routes e MongoDB Atlas para a gente finalizar o back-end. Então não irei introduzir nada novo para vocês aqui hoje, a gente vai simplesmente programar. Porque assim, tecnicamente nas outras aulas eu mais estava mostrando para vocês do que efetivamente programando alguma coisa, certo? Bom, então vamos lá. Esse daqui vai ser um episódio longo, porque a gente vai programar o back-end inteiro. Tem chances de eu não conseguir terminar o back-end em uma sentada aqui, eu vou ter que gravar em outros dias, então pega aí seu cafezinho, pega aí sua garrafa d'água, já tô com a minha aqui e vamos junto. Vamos abrir aqui o código para ver aonde a gente parou. Bom, então nós tínhamos implementado a autenticação, aqui ela já está pronta. E tirando a autenticação, nós tínhamos uma rota de usuário. E o que ela fazia? A gente criava um novo usuário aqui fazendo uma requisição de post nessa rota aqui de /API/user. Então vamos começar a construir as outras rotas. E gente, uma pergunta que me fazem bastante é a seguinte: Daniel, como eu começo o back-end? Como que eu modelo as rotas que vão ter na minha aplicação? Como é que você sabia, por exemplo, que você precisaria de uma rota chamada /user e que teria um post nessa rota que serviria para criar o usuário? Como é que você sabia disso? E como você modela as rotas de um back-end? Geralmente, eu gosto de modelar o meu back-end a partir de algum modelo de navegação de páginas que eu montei ou que alguém da empresa que eu estou trabalhando montou para eu entender quais são as necessidades do back-end em cada uma dessas páginas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu coloquei... Isso daqui é o que eu previ, né? Pode ser que mude no futuro e que alguém decida trocar depois. Eu, com o feedback do meu professor, eu tenho que mudar. Mas o que eu modelei foi uma página home, no endereço /, a página de login, a página de create account, que na verdade o Auth0 já fez elas para mim, então nem vou precisar fazer o front-end delas. E eu não vou precisar me preocupar com essas rotas de /login e /create account. Nós temos a rota do /profile, e o que vai ter nela? Vai ser o seu perfil, né? Assim que você logar, você vai ser redirecionado para lá. E lá vai ter um painelzinho mostrando informações do seu usuário, ou seja, qual e-mail está cadastrado, quantas moedas digitais você tem, se você tem algum agendamento com algum professor ou não. Caso você seja professor, lá vai mostrar quais agendamentos que você tem com outros alunos, se você já teve alguma avaliação de algum aluno. Essa página aqui do /search, eu acho que já dá para imaginar o que ela tem. Vai ter basicamente uma barra aqui de pesquisar, onde você vai digitar o nome da disciplina. Então, sistemas digitais, sistemas microprocessados, princípios de comunicação, ou pelo menos essas são as matérias que eu já fiz lá na minha faculdade, a UNB. E aí vai aparecer uma lista de professores que estão dando essa disciplina, tá bom? E aí quando aparecer a lista de professores, digamos que você goste do primeiro professor que vai aparecer. Aí você vai clicar nele e você vai ser redirecionado para o perfil do professor. E o perfil seria essa aba aqui de /profile, /teacher ID. Então aqui seria /profile, e um monte de números e letras representando o ID desse professor. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês não são as rotas do back-end. Isso daqui são as rotas do front-end. O que tem em cada uma dessas páginas aqui do front-end. E eu estou mostrando isso para vocês porque vocês têm que ver o que cada uma das páginas que você modelou vai precisar do back-end. E é assim que a gente modela as rotas do back-end. Então aqui na minha página de /login e /create account, eu não preciso fazer mais nada, porque o Auth0 já fez a tela para mim, já fez o back-end para mim dessa parte, eu não preciso fazer nada. A página home, eu vou ter alguma interação com o back-end? Não, vai ser uma página estática falando: olá, bem-vindo à nossa plataforma, se cadastre, é de graça e lero. Essa página aqui de perfil precisa de um back-end? Precisa, porque quando você entrar nela, você vai ter que chamar o back-end, consultar o banco de dados para ver se o seu usuário tem algum perfil ou não. E caso você tenha algum perfil, o back-end vai retornar esse perfil para você. Caso você não tenha um perfil, você vai consumir uma outra rota do back-end para criar esse perfil. Então a gente precisa de um back-end aqui no /profile,
No /search a gente precisa também, porque a gente tem que listar a partir do banco de dados que professores nós temos disponíveis, dando a disciplina que foi pesquisada. E aqui no Teacher ID eu provavelmente vou ter que ter uma rota de GET aqui para pegar as informações de um professor, beleza? Então eu acho que eu vou começar aqui com essa rota aqui do front-end de /profile. Nós iremos precisar aqui de uma rota no back-end para devolver o perfil do usuário e uma rota para criar o usuário, caso ele não esteja criado, beleza? E eu já queria avisar para vocês que eu acabei de almoçar e eu dormi muito pouco hoje. Então tem grande chance do meu código estar cheio de bug. Então se vocês perceberem aí no decorrer da aula que eu fiz alguma besteira, por favor me avisem, que aí assim que eu ver esse seu comentário eu corrijo lá no GitHub. Então vamos lá, vamos criar essas rotas referentes à página de profile. A gente já fez um esboço mais ou menos aqui de como seria a rota de criar um usuário. Então vamos terminar ela antes da gente fazer a rota de listar um usuário. E antes da gente continuar isso aqui, uma pergunta básica. O usuário precisa estar logado para ele criar aqui um usuário no banco de dados? Não. Então, por enquanto, nessa rota eu não vou envolver nada do NextAuth aqui, tá bom? Mas na rota de criar um agendamento, por exemplo, a gente precisa estar autenticado. Eu não posso não ter uma conta nesse sistema e criar um agendamento entre você e um professor. Eu não posso, eu preciso estar autenticado. Mas no caso, para essa rota aqui de criar usuário, a gente não vai precisar de autenticação não, então vamos só continuar aqui. E por enquanto, eu tinha colocado aqui que a gente estava pegando da requisição o name, e-mail, cell phone e teacher. E eu vou mostrar para vocês novamente como é que eu modelei o banco de dados aqui. Pode ser que eu altere depois, mas é assim que eu modelei por enquanto. Então, olhando aqui, dá para a gente ver que faltam muitas informações para a gente criar um usuário, né? Aqui tem, olha só quantas linhas tem aqui, eu só peguei aqui em 4 variáveis, está faltando. Aqui o coins eu não preciso passar na hora da requisição, porque quando ele criar, ele já vai criar com uma moeda. Eu acabei de pensar um negócio aqui. Eu primeiro vou checar se o usuário que está sendo criado vai ser professor ou não. Porque se ele não for professor, eu preciso de muito menos informações. Então vamos checar isso aqui. Antes da gente entrar nessa linha de baixo, eu vou checar se ele é um professor. Então, if teacher igual a. E por enquanto eu estava salvando o teacher, que a princípio era um booleano, de true ou false. Eu estava salvando como string, mas é porque eu não sou nenhum expert em MongoDB e estava dando problema. Eu, na verdade, antes de eu começar a programar, eu vou testar para ver se o MongoDB me deixa salvar isso aqui como um number. Aí eu salvo como 0 e 1, sabe? Então vamos abrir aqui o Insomnia para a gente testar, né? E a gente tem que abrir o nosso MongoDB Atlas também, para a gente ver se está salvando ou não os usuários. E a sua conexão antiga ela vai estar aqui do lado esquerdo, tá? Então só clicar nela e connect. Beleza, a gente vem aqui no banco que eu criei, que se chama Teach Other. Eu tenho uma coleção chamada Users. Beleza, então a princípio nós temos um usuário. Vamos fazer um teste aqui. Ao invés de eu mandar aqui o teacher como false, eu vou mandar ele como 0. Será que ele deixa? Vamos ver. Ops, tem que inicializar o servidor, né? Pelo amor de Deus. Ok, vamos testar aqui. Aparentemente deu errado. Com 0 também não dá. Eu acho que vou mandar como string, então. Depois eu resolvo isso, tá? Deu certo. Eu mandando tudo como string deu certo. Então vamos checar aqui no MongoDB Atlas, ver se atualizou, né? Atualizou. Então vamos manter assim. Quando acabar a aula eu corrijo isso, só para a gente não ficar meio monótono aqui, né? Vamos aqui, se o teacher for false, e eu vou trocar aqui de novo para string, né? Agora eu vou copiar isso aqui, colar aqui em cima. Se o teacher for false, eu vou precisar dessas informações aqui. Nome, e-mail, telefone, beleza? Courses, ele não vai dar nenhum curso, então não preciso pegar isso. Available hours nenhuma, porque ele não é professor, ele não está disponível. Nem locations, nem appointments, porque eu estou criando aqui um novo usuário, então ele não vai ter nenhum agendamento e nenhum review, porque né, ele não é professor. Então eu acho que é isso daqui mesmo, para criar um usuário é suficiente. Agora eu vou colocar um outro else if aqui. Else if teacher igual
a true. Agora eu posso checar o resto. Beleza. Preciso de nome, e-mail, telefone. O que mais? Eu preciso de courses. Courses, available locations, available hours. Nossa, é muita coisa. Vamos lá. Courses, available. Ó, gente, nessas horas do inglês, a gente tem 90% de chance de errar essas porcaria. Então, às vezes você acha que você criou um bug insano ali de back-end quando você só escreveu errado um negócio de inglês e virou uma porcaria isso depois na frente. Enfim, available hours, available locations. Eu botei no plural. Hours, locations, no plural, beleza. Appointments ele não vai ter nenhum, porque ele vai ser um professor recém-criado, nem reviews vai ter nenhum. Eu acho que é isso. Coins eu vou criar na hora, beleza? Ok, então podemos continuar. Aí um truque que eu uso no VS Code para eu saber se eu soletrei ou se eu digitei certo ou não uma palavra, eu sublinho aqui um texto. Se esse texto for igual a outros, o VS Code vai sublinhar essas outras instâncias desse texto. E é assim que eu sei que eu digitei certo. Porque eu coloquei available aqui e ele está igualzinho ao outro available. Se eu colocasse aqui, por exemplo, dois L's e eu sublinhasse aqui, eu selecionasse esse available, você ia ver que o da direita não está sublinhado, né? Então é assim que eu sei se as variáveis estão com o nome igual ou não. Aqui no caso não está igual, por isso que ele não está sublinhado. Então vamos deletar, beleza, está tudo certo. Agora, se o professor for true, eu quero checar também se está vazio o courses, se está vazio o available hours, se está vazio o available locations. Ok. Ficou elegante agora, hein? Valeu o VS Code. Ou melhor, valeu o ESLint, né? O Prettier. Se a gente passar desses dois ifs, significa que a gente checou se o corpo da requisição está certo ou não. Então, vamos testar? Aqui o teacher está como false. Então, era para a gente conseguir criar só com essas três informações um novo usuário, certo? Vou até colocar um 2 aqui para a gente diferenciar. Vai ser o Daniel 2, Daniel 2. Vamos ver se dá para criar. Era para dar. Aparentemente deu. Vamos checar no Mongo. Refresh. Deu certo. O Daniel 2 está aqui. Agora vamos colocar o teacher como true. Ou seja, não era para dar, né? Vou colocar aqui Daniel 3 para a gente ter certeza. Show. Missing body parameter. E como vocês podem ver, a requisição foi insanamente rápida porque ele ainda não chegou naquele trecho do código de conectar com o banco de dados, que é a parte mais demorada de cada API route. A gente, meu olho tá ardendo aqui com toda essa luz aqui, eu tô com aquela dor de cabeça, vou pegar aquele cafezinho aqui rapidinho. Ok, estou de volta, cafezinho na mão, acabou de sair do freezer. Sim, café no freezer fica uma delícia, hein? Mas no início é meio esquisito, depois se acostuma. Agora eu acho, nossa, fantástico. Bom, e agora vamos pensar qual vai ser a próxima etapa desse código aqui. Agora a gente precisa salvar isso aqui no banco de dados, né? E eu vou fazer o seguinte. Caso esteja vazio alguma dessas informações, por exemplo, quando o usuário é só um aluno, ele não precisa ter o campo courses disponível, certo? Porque ele não vai dar nenhum curso, então tem que estar vazio. Aí, caso ele seja um aluno, eu vou salvar isso como uma array vazia, beleza? Ao invés de deixar o aluno com menos campos, ele vai ter os mesmos campos do professor, porém vai estar vazio. Ok, então vamos fazer isso aqui agora. A gente vai salvar além do teacher, courses, available, underline, hours, vírgula, available, underline, courses. Opa, escrevi errado. É available locations, né? Locations. Novamente, para a gente checar se isso daqui está certo ou não, agora eu vou usar uma outra técnica. Eu vou selecionar tudo aqui e vou apertar Ctrl F. Olha só, a gente achou 3 instâncias dessa variável aqui no VS Code. Então, significa que tem outras aqui, né?
Se aparecesse aqui só um 1, significaria que essa seria a única instância, ou seja, ela estaria escrita errado, né? Então, vou colocar aqui available hours. Nós temos 3 instâncias também, então digitamos certo. Agora, se o usuário for um aluno, esse courses aqui vai estar vazio, né? Então, vou colocar aqui um operador or, ou melhor, essa sintaxe está errada. Vou colocar aqui o courses, vai ser courses. E se não tiver nada nessa variável, eu quero que ele salve como uma array vazia. Pelo menos é assim que eu acho que está no meu banco de dados, né? É uma array, o courses? É uma array de strings, beleza? O available hours, eu vou salvar aqui também como available hours. E se essa variável for vazia, deixa eu ver, o available hours a princípio é um objeto. E aí dentro desse objeto vão ter chaves correspondendo aos dias da semana. E o valor seriam os horários disponíveis em cada um dos dias, né? Então, é um objeto que eu vou salvar como vazio, tá? Vamos colocar aqui como objeto vazio. Available locations novamente. Vai ser aqui available locations. E se for uma variável vazia, a gente vai salvar ele como... Deixa eu ver como eu coloquei aqui. É uma array. Então, vamos colocar aqui, salvar ele como uma array vazia. Bora testar aqui na parte do aluno. Eu vou só dar uma limpeza aqui no meu banco de dados. Vamos dar uma limpa, porque eu não sei o que está sendo atualizado e o que não está. Então, vamos apagar tudo. Então, o banco está limpo. Agora, vamos novamente aqui no meu Insomnia. E agora, esse cara ele não vai ser um professor. Então, era para a gente conseguir salvar isso. Vamos lá. Deu bom. Ah, olha só. Acabei de lembrar que quando ele me devolve um 200 ok, eu também estou retornando aqui no final a resposta do que foi salvo no banco de dados. Então, por isso que ele me retorna isso aqui. Vamos ver como é que está no banco. Certíssimo. Eu coloquei aqui Daniel 3. Ok, Daniel 3 aqui também. E o courses ele já me mostra aqui que é uma array, no caso vazia. O object, que é o available hours, e o array, que é o available locations. Eu acabei de perceber que eu esqueci de outras informações aqui, olha. Eu esqueci do coins, né? Então, eu tenho que criar, independente do cara ser aluno ou professor, ele vai ser criado com uma moeda digital. Então, vamos colocar isso lá. Coins vai ser 1. Vou testar de novo essa rota. Apareceu aqui, coins é 1. Dá um refresh. Aqui. Aqui o nosso dado antigo, que não tinha coins. Aqui o nosso novo. Show. Deletei tudo de novo. Gente, acabei de ter uma descoberta aqui que eu estava refletindo. Eu sou muito retardado. Olha, se você estiver assistindo essa parte, me desculpa. Eu acabei de perceber que eu tô conseguindo salvar um número aqui no MongoDB. Eu deletei o dado, mas eu tinha conseguido salvar. Então, o problema, na verdade, de eu receber um booleano ou um número não estava no banco de dados em si. Estava na request, nesse if aqui que eu estou colocando, que ele não está checando direito. Essa minha condicional aqui, para ver se a variável está vazia ou não, ela não funciona direito com um número. Então, eu vou tentar corrigir essa rota. Agora, eu vou mandar aqui como booleano mesmo. Vamos ver o que acontece. Ao invés de eu colocar aqui if teacher igual false, eu vou colocar if teacher. Isso daqui checa se o teacher é igual a false. E isso aqui checa se o teacher é igual a true. Então vamos ver se funciona agora. Vou colocar como false. Ops, novamente missing body parameter. Eu esqueci de tirar essa segunda condicional aqui. Vamos apagar. Daqui também. Vamos de novo. Aparentemente deu certo. Aqui ele já está como booleano. Show! Consegui salvar esse campo como booleano. Sério, gente, nem faz sentido eu não conseguir salvar um booleano no banco de dados. Eu não sei porque que eu botei na minha cabeça que esse era o erro. Sei lá. Tô com sono. Desculpa.
Cafezinho gelado é bom, gente. Bom, bom, bom. Olha, se você chegou nessa etapa do vídeo, comenta aí nos comentários se você gosta de café gelado ou quente. Porque agora tá 35 graus aqui em Brasília e a umidade aqui tá abaixo de 20%. E eu não consigo beber café quente, tá? Se você consegue, bota aí nos comentários, mas eu sou do time do café gelado. Agora eu tenho quase certeza que ainda tem outros campos faltando. Falta a gente salvar aqui como o reviews, como uma array vazia para os dois, porque nenhum vai ter avaliação. Reviews, ele vai vir aqui de qualquer jeito como uma array vazia. Que mais? O appointments também vai ser uma array vazia para cada um. E é uma array de objetos, tá? Cada objeto vai conter detalhes sobre o agendamento que o aluno fez. Mas é uma array de objetos. Então vamos salvar aqui também. Appointments vai ser uma array vazia. E, gente, eu queria dizer que pode estar faltando aqui alguma verificação nas rotas, mas se eu for colocar tudo aqui nessa aula, essa aula ia dar umas 6 horas, então vou tentar dar uma acelerada aqui, e se vocês perceberem qualquer erro ou algo mais crítico, vocês me avisem, tá? Agora, a princípio, eu vou para a rota de pegar o perfil de um usuário. Então aqui, nessa request, assim como está no Insomnia, isso daqui é um post para a gente criar um usuário. Agora eu vou criar uma outra requisição para a gente dar um get no usuário. Então eu vou colocar aqui show profile, porque a gente vai retornar o usuário que está logado, né? Vai ser um get show a URL aqui novamente, base URL, vamos esperar porque ele demora um pouquinho, barra user, igual que está aqui no de baixo, barra user. Agora aqui a gente vai colocar um método get, né? Então a gente primeiro checa se a requisição que está chegando nessa API route é um post. E eu falei que se for qualquer outro tipo de request, você fala, opa, deu erro aqui. Deixa eu só colocar aqui uma mensagem de erro. Botar wrong request method. Ok. Então vamos só testar. O get ainda não existe, era para dar, ok. Wrong request method. Se eu der qualquer outro delete aqui, também era para dar a mesma coisa. Beleza, 400. Vou voltar para o get então. Agora a gente vai colocar um outro if aqui, antes desse. Else if hack.method igual a get. Vamos testar para ver se isso está funcionando. Vou botar aqui res.status 200.json message. Deu bom. Vamos ver se chega até aqui. Isso daqui é um erro de TypeScript. Depois eu corrijo. Eita, deu erro aqui. Ah, botei get minúsculo. Tem que estar maiúsculo. Pera aí, vamos lá. Vamos voltar. Deu bom. Agora deu. Beleza, então, gente, não esqueçam. Os métodos aqui tem que estar caps lock, tá? Letra maiúscula. Aqui novamente a gente vai precisar do banco de dados, então eu vou copiar essa linha aqui. Colar aqui, constdb, a gente vai conectar. Agora eu vou buscar um usuário. Const response igual a await db.collection users. Ponto. Vamos lá. Será que tem algum método chamado find? Ok. Find one. Eu vou só ler a documentação para ver se a gente pesquisa pelo ID ou se é por um campo que a gente especifica. Vou abrir. Olha só, esse find one, ó, ele recebe 3 argumentos, retorna uma promise, que é assíncrono, né? Recebe uma query, options e callback. Uma query é um objeto, então eu acho que dá para colocar e-mail, 2 pontos e pesquisar o usuário. Vamos testar find one. Vou testar aqui, eu vou colocar e-mail. E aí esse e-mail ele vai vir da request. Do body da request, para ser mais exato. Vou copiar isso aqui só para pegar o template. Então, antes da gente conectar no banco de dados,
Eu quero pegar o e-mail do request.body. Botar um if aqui, né? Se o e-mail estiver vazio. E-mail, vou botar um return para ir acabar a função. E antes disso vou dar um s.status 400.json error missing email on request body. Então já vou ajustar no Insomnia antes que eu me esqueça. Ele precisa de um corpo. Está no formato JSON. Vamos abrir aqui. Ele vai mandar um e-mail. Eu vou colocar um e-mail aqui, daniel@gmail.com. Beleza. Deixa eu só testar sem e-mail para ver se ele dá o erro que eu esperava. Vou dar um send aqui. Ok, missing email on request body. Então ele caiu no if, tá certo ali. Se ele enviar um e-mail, então eu vou conectar no banco de dados e eu vou procurar aqui um e-mail. E agora eu vou retornar aquele negócio esquisito do MongoDB, que é o response.ops, primeiro objeto, que é da primeira instância aqui da array, né? Vamos ver se deu certo. Mas antes vamos ver o que nós temos no nosso banco de dados. Eu tenho um e-mail Daniel3, então eu vou testar aqui primeiro para dar certo. Daniel3, dá um send. Eita, erro 500. Então, algo de errado não está certo. Na verdade, eu acho que eu só precisava desse ponto .ops aqui quando eu estava dando um post. Se eu não me engano, quando eu estou dando um get, eu não preciso. Vamos ver. Testar de novo. Deu certo. Então, a gente encontrou aqui o daniel3@gmail.com. Se eu colocar aqui Daniel sem o 3, quero ver o que o Mongo vai me retornar. 200, ok, mas sem nenhum corpo. Então vamos corrigir isso. Se o response vier vazio, response, eu quero, vou até copiar aqui da linha de cima para a gente não ficar repetindo. Vamos colar aqui. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele retorne um 400 e eu vou botar aqui email not found. Email not found. E aqui eu quero que acabe a função, né? Então vamos dar um return. Agora vamos testar de novo no Insomnia. Certíssimo. 400 de código, error, email not found. E aí se der para eu encontrar, perfeito. 200 ok, ele pesquisou pelo e-mail, encontrou. Então para essa rota, a princípio, ela já está pronta. Nós conseguimos agora criar um usuário, nós conseguimos também listar um usuário a partir do e-mail dele, que a gente pesquisa. Agora, uma outra coisa que eu queria fazer, eu queria que essa rota get pudesse mostrar também, pesquisar o professor a partir do ID, e não só pegar o usuário a partir do e-mail, porque essa rota aqui, na verdade, era para pegar o perfil do usuário que estava logado. Agora, eu também preciso ler o perfil do professor, e eu vou ler a partir do ID. Agora, fica a critério de vocês, por exemplo, implementarem aqui dentro dessa rota aqui de /user, uma forma aqui de verificar se ele está mandando um e-mail ou ID, e aí pesquisar pelo ID ou e-mail, dependendo do que tiver mandado na request. Mas eu vou fazer outra coisa, eu vou criar uma outra rota aqui dentro de API, para a gente deixar bem separado as coisas. Essa rota aqui de user é para criar um usuário ou listar o seu perfil. Eu acho que eu vou criar uma nova rota chamada teacher. E lá a gente vai ter a funcionalidade de listar o professor. E aí a gente vai listar por ID. E caso a gente tenha outra rota relacionada com o professor, a gente usa ela também. Então vamos criar aqui, no caso, outro arquivo. Vai se chamar teacher.tsx. Eu vou até copiar o user aqui, porque a gente vai mudar pouca coisa. Vamos colar, teacher.tsx. Por enquanto, eu acho que eu vou deletar esse método de post aqui. Eu vou só pegar o de get. Qualquer coisa eu copio de volta. Vou apagar. Beleza. Então, se o request for get, agora aqui na rota de teacher, eu quero pegar o ID. Deixa eu só criar outra rota aqui no nosso Insomnia. Vou até trocar esse nome para não ficar confuso. Show user profile. Ok, agora eu vou criar uma outra rota chamada show teacher profile. E assim fica legal.
Ele vai ser um get também. Vamos criar. Aqui eu quero a minha base URL. E aí, ao invés de colocar barra user aqui, eu vou botar barra teacher. E aí eu quero ver se isso está funcionando. Então, vou comentar tudo aqui. Vou dar aqui um res.status 200.json. Isso aqui é só para debugar, né, gente? Vocês não precisavam fazer isso, não. Oi, vamos salvar. Tô para cá. Deu bom. E aí, se eu tentar outra rota aqui, outro método. Exatamente. Wrong request. Vamos voltar para o get. Show, então tá tudo funcionando. Posso deletar isso aqui, descomentar o resto. Então a gente vai pegar o ID. Se não tiver o ID na requisição, vou colocar missing teacher ID on request body. Ele passar daqui, ele conecta no banco de dados. E agora ele vai pesquisar pelo ID. E, gente, quando eu programava no back-end no Adonis, toda vez que eu queria dar um find aqui, e era pelo ID, eu não precisava criar um objeto, eu simplesmente passava o ID que ele encontrava. Então eu vou tentar fazer isso aqui, ver se funciona. Sei lá, vai que, né? Então, procurar pelo ID. Se ele não encontrar nada, ele vai retornar aqui no caso, teacher not found. E eu acho que essa mensagem que eu copiei aqui na rota de user tá meio feia aqui. No caso não é email not found. Aqui é no caso user with this email not found. Ok, só para deixar um pouco mais explícito aí qual é o erro. Então a gente vai tentar procurar pelo ID. Se der erro, vai colocar teacher not found. Se der certo, a gente vai mandar o response. Então vou colocar aqui no Insomnia, mandar um corpo. Vai ter o campo. Na verdade, eu vou mandar outro campo. Colocar um campo errado aqui. Só para ver se ele detecta. Beleza? Missing teacher ID on request body. Pegou esse erro. Vou colocar aqui ID. Isso daqui, eu acho que eu vou passar um ID válido antes. Tem algum jeito mais simples de eu copiar isso aqui? Deixa eu trocar aqui a visualização. Assim tá melhor. Ok, vamos copiar. Ctrl+C. Botar aqui. Isso aqui é um ID válido, hein? Deu um erro 500, então acho que aquilo que eu falei não está funcionando. Vamos ver o erro. É exatamente isso que eu tinha falado. Query selector must be an object. E aqui no caso eu passei só a variável. Então vamos lá. Vou colocar aqui objeto. Chamar de novo. Teacher not found. Eu acho que é porque o campo não é ID, é underline ID. Então deixa eu tentar aqui. Eu vou colocar aqui o underline ID é igual ao ID que eu recebi aqui. Agora tem que dar certo, hein, gente? Teacher not found. O que é que eu estou fazendo de errado? Eu copiei errado, isso foi? Termina com 1105, ok? E ele começa com 5F7CC. A princípio eu copiei certo. Gold. Eu acho que, assim, tá meio... Para quem entende minimamente aí de banco de dados, a gente... Deve existir algum método aqui para pesquisar por chave primária. No Adonis tinha um método chamado find by pk. E aí ele... pesquisava no banco de dados pela chave primária, que no caso seria o ID. Deixa eu pesquisar aqui, gente. Eita, poxa, gente, isso aqui é um pouco mais complicado do que eu imaginava. A gente precisa pegar um negócio do pacote MongoDB chamado Object ID. Loucura, vamos ver aqui então. Import. Deixa eu ver se existe isso, né? Object ID, existe. É uma classe, ok. Aqui está falando que a gente tem que criar uma nova instância dessa classe com o ID que foi passado para a gente. Então vamos testar. Aqui vai ser .find_one, onde a gente vai receber um objeto. E aqui o underline ID
vai ser um new object ID com o ID que foi repassado aqui pra gente. Será que agora vai? Nossa, se for, gente, eu achei isso muito confuso. Não gostei, não. Vamos ver. Caraca, não é que foi mesmo? Nossa, que sintaxe feia, meu. Tipo, olhando aqui no nosso MongoDB, dá pra ver que, na verdade, isso aqui não é uma string. Isso daqui é um Object ID. Mas eu pensei que, sei lá, esse pacote do MongoDB para Node iria pressupor isso para mim e daria para eu passar só uma string. Achei meio complicadinho, gostei não, na moral. Mas ok, tá funcionando. Pesquisando por ID, agora se eu passar um ID errado, vamos ver o que acontece. Eita, erro interno no servidor. Ah, porque aparentemente tem que ser uma string de 12 bytes. E eu passei aqui um caractere a mais, então deixa eu só trocar esse 5 por um 4. Ok, teacher not found. Se eu trocar aqui para outra coisa errada. Teacher not found. Se eu colocar aqui o certo. E por enquanto eu vou deixar esse erro 500 aí, porque a gente ainda tem muitas outras rotas para fazer. Depois eu limpo essa rota, né? E adiciono outras verificações. Vamos voltar aqui para as nossas rotas para ver o que falta. Aqui na página de profile, eu preciso listar o usuário que está logado, ok. E eu preciso criar um usuário. Ok, já fiz esses dois. Aqui na rota de professor, eu já tenho uma rota para listar o professor. Agora vamos criar essa rota aqui de search, de pesquisar por disciplinas. E eu vou dar uma populada aqui no nosso banco de dados para a gente poder pesquisar, né? Antes. Beleza, a gente tem esse usuário Daniel 3, que não tem nada no Courses. Agora eu vou criar outros usuários. Vamos aqui em Create User. Isso daqui vai ser o usuário Luísa. Luísa@gmail. Feature dela vai ser true. Então não era para dar para eu criar só com isso aqui. Perfeito. Missing Body Parameter. Agora falta a gente colocar aqui outros campos. Courses. Para ela ser professora, ela tem que... Vamos colocar aqui uma array de strings, né? A Luísa vai dar aula de sistemas digitais. E eu não manjo muito de Mongo, então eu vou descobrir agora se o Mongo, quando ele pesquisa alguma coisa, ele pesquisa levando em consideração letra maiúscula ou minúscula. E não pode ter aspas simples no JSON, tem que ser aspas duplas. Ela vai dar aula de sistemas digitais, vamos cadastrar a Luísa. Opa, nossa, tá faltando outras informações, óbvio. Courses, por enquanto eu vou deixar o resto vazio. Available hours vai ser um objeto vazio, porque eu não estou nem aí para isso por enquanto. E o available locations vai ser uma array vazia. Beleza, agora era para dar para criar. Aqui tá vindo certinho, com moedas, 0 reviews, appointments vazio. Vou só checar no MongoDB Atlas para ver se isso foi enviado mesmo. Foi. Vamos ver aqui o Courses. Aqui, o primeiro item desse array é sistemas digitais. Vou deletar esse antigo. Agora eu vou criar aqui a Gabi. Ela vai dar aula de... Ela vai dar aula de sistemas digitais também. Só que além de sistemas digitais, ela vai dar aula de algoritmo e estruturas de dados. Vamos enviar. Perfeito. Atualizou. E agora vamos criar o Lucas. Ele vai dar aula de projeto transversal, fundamentos de redes e segurança. Enviar. Deu bom. Novamente checar aqui. Cadê o Lucas? Está aqui embaixo.
Deixa eu só checar o courses dele. Tá aqui, projeto transversal, fundamentos de redes, segurança. Então criamos, agora eu acho que eu vou criar uma nova rota para isso também. Eu vou pesquisar por curso. Então acho que eu vou criar a rota de courses. Mas antes vou tomar um golinho aqui da minha água, porque essa luz aqui, vocês não estão vendo, mas está iluminando a minha cara, ela me desidrata e aumenta em 20 graus Celsius a temperatura do meu corpo. Ai, Jesus, muito quente. Antes eu vou só arrumar essa parte de TypeScript aqui. Eu acho que eu esqueci de atualizar no outro também. Deixa eu só ver, lembrar o que retorna aqui a parte de Show Teacher Profile. Agora eu vou pesquisar outro usuário, vou pesquisar a Gabi. Vamos pegar o ID dela. Copiar isso aqui. Botar aqui. Achamos a Gabi. Então eu só preciso copiar esses tipos aqui para o meu VS Code, bem aqui no Success Response Type. Um negócio que eu gosto de fazer, quando tem muitos campos, eu copio tudo. Só copio. Venho aqui, colo a resposta. E aí, quando eu dou Ctrl S, o VS Code automaticamente já limpa aqui para mim as aspas duplas do lado esquerdo, que é maravilhoso. Então vamos lá. ID. Aí eu seguro a tecla Alt aqui no VS Code para eu selecionar mais de um campo. Então, name, e-mail, cell phone. Vou colocar aqui que isso tudo são strings. Aqui no courses ele vai ser uma array de string. Available hours, eu vou só botar aqui no objeto. Vai, tô com preguiça aqui. Available locations, uma array de string. Reviews é uma array de objects. Appointments também é uma array de objects. Depois eu lido com esse erro aqui de TypeScript, tá recomendando usar um outro treco aqui que eu não entendi, depois eu dou uma olhada. Aqui no user eu também vou atualizar. Quando eu crio um usuário, ele me retorna isso tudo aqui. Eu acho que é a mesma coisa, na verdade. Vou só copiar daqui. Copiar, botar no user também. Agora vamos criar o arquivo de search. Ou a rota de search, né? Search.tsx. Copiar esse código do teacher.tsx. Vamos colar. Posso deletar esse object ID. Eu não vou pesquisar pelo ID. Vai ser um get. Eu quero pesquisar pela matéria. Então, courses. Eu vou pegar do body. Eu vou checar se ele está vazio. Se tiver vazio, vou colocar aqui missing course name on request body. Vou deixar no plural porque é assim que está no banco de dados, então vou manter. A gente vai tentar procurar um find one e é aqui que as coisas complicam um pouco, porque eu consigo pesquisar por um campo, mas será que eu consigo pesquisar por um valor que está dentro de um campo? Vamos testar. Como eu disse antes, eu não sou nenhum expert em MongoDB, então eu vou testar aqui com vocês. Eu acho que eu vou dar um find one, ver se dá certo. Se der errado, eu pesquiso na internet. Porque aqui a preguiça fala mais alto. Jesus, que sono. Mais água? Então eu vou dar um find one. Nem sei como é que eu vou escrever isso aqui. Deus do céu. Então, courses... Acho que vai ser isso. Onde o courses vai ser igual ao courses que foi passado aqui. Mas, putz, pior que o courses no banco de dados é uma array. E eu vou mandar uma string pela request. Isso aqui vai dar ruim, meu. Vai dar ruim. Mas vamos testar, né? Vivendo e aprendendo. E agora isso aqui está começando a ficar desorganizado. Eu vou criar uma pasta. Vou colocar aqui de teacher. No teacher, a gente tem só uma request, que eu vou colocar ela aqui. Agora tem a do user. User. A gente tem dois, é o de mostrar o usuário de criar.
E de criar, vamos colocar dentro de user. Agora eu vou criar uma nova pasta, eu vou chamar de search. No search eu vou acrescentar uma nova request, vai ser do tipo get, né? Então, find by course. Beleza, get, certo. Base URL barra search que eu coloquei. Acho que foi barra search. Barra search. E eu não vou mandar nenhum corpo aqui pra gente testar isso antes. Perfeito. Missing course name on request body. Caímos no nosso if. Agora vamos mandar um corpo. Courses. Isso é igual, sei lá. Ixi, eu nem lembro que courses que eu salvei aqui. Vamos pegar um aleatório aqui. Courses, eu salvei aqui sistemas digitais. Eu vou ter copiado do mesmo jeito. S maiúsculo, sistemas digitais. Vamos ver o que acontece. 200, ok. Caraca. Peraí. Eu achei quem? Achei a Luísa. Ah, olha só. A Gabi tem sistemas digitais aqui. E a Luísa aparentemente também tinha sistemas digitais. O Lucas ele não tem, né? Vamos ver. Que loucura, meu. Então, aqui ele fez uma busca literal no caso. Ele não pesquisou o usuário que tinha sistemas digitais no seu dentro do Courses. O MongoDB pesquisou um usuário que tinha o Courses igual a sistemas digitais. Até porque a Gabi ensina sistemas digitais. E a Luísa também. Porém, só apareceu a Luísa, então a conclusão que a gente pode chegar é que ele fez uma comparação exata. Agora eu vou fazer um teste, vou ver se ele pesquisa exatamente igual, ou seja, se ele leva em consideração letra maiúscula e minúscula. Droga. Ele leva em consideração. Putz, que saco. E aqui eu vou só limpar essa mensagem de erro. Vou colocar teacher... Não, vou colocar course not found, né? Aí ficou um pouco mais explicativo. Beleza, vamos dar uma refinada nisso aqui, né? Que método que a gente pode ter? Acho que eu vou pesquisar logo, isso aqui deve ser meio chato. Node.js, MongoDB, find inside array. Será que existe isso? Query an array. Parece interessante. Ah, nossa senhora, gente. Putz, grila. Nossa, eu fui muito burro. Meu Deus. Ele só encontrou um, não foi porque o MongoDB, sei lá por que diabos eu pensei. É porque eu botei aqui find one. E era para botar só find, porque eu quero achar múltiplas instâncias daquilo, né? Caraca, meu. E olha que esquisito. Esse find aqui, ele não retorna uma promise. Como assim não retorna uma promise? Ele retorna um cursor. Vamos dar uma olhada aqui de novo na documentação. Será que eu tenho que chamar outra coisa depois desse find? Acho que eu tenho. Gente do céu. Queria dizer para vocês que depois de eu gastar aqui uns bons minutos pesquisando documentação e tudo, eu descobri que, na verdade, depois que você chama esse find, a gente tem que usar um outro método chamado toArray para a gente transformar isso numa array. E aí, quando a gente mandar aqui pesquisar, olha, eu já pesquisei antes para testar, ele manda uma array de objetos aqui para a gente. E agora ele encontrou certinho, ele encontrou a Luísa e a Gabi, porque as duas têm sistemas digitais ali dentro do Courses, né? Então ele encontrou certo. Ai, nossa, tem certas horas que tem uns bugs que você olha e fala, ah, cara, isso aí é tranquilo, isso é um bug ridículo. Aí você gasta uns 40 minutos tentando entender ele, nossa senhora. Foi isso que aconteceu agora, mas graças a Deus que eu consegui resolver. E agora eu vou só corrigir aqui o TypeScript, porque agora ele me retorna uma array, né? Ele me retorna uma array de objetos. Então, o success response type vai ser uma array de objetos. Eu acho que eu nem preciso dessa interface mais. Vou só deletar isso aqui. E ele vai ser um erro response type, que é um objeto que tem um erro e esse campo é uma string. Ou vai ser aqui um object.
array. Agora, quando eu der um find aqui pelos cursos, eu vou ver se a resposta vai ser uma array vazia. Vou colocar aqui igual, uma array vazia. Eu vou colocar aqui course not found, status 400. Tudo certo. Vamos checar aqui agora de novo. Se eu pesquisar certo, deu certo. Agora, se eu pesquisar errado, ao invés de dar 200 e uma array vazia... Eita, ele deu 200 de novo com uma array vazia. Será que eu coloquei errado aqui esse response? Eu acho que eu vou dar um outro truque aqui. Eu colocar se o ponto length for igual a 0. Ou seja, ele não tem item nenhum. Vamos pesquisar de novo aqui. Finalmente, agora deu. 400 bad request. A gente não encontrou nenhum curso. Beleza, mais uma rota finalizada. Que outras rotas nós podemos pensar aqui? Deixa eu dar uma olhada ali no meu diagrama. Nós conseguimos pesquisar o professor, conseguimos mostrar o professor. A última rota aqui, pelo menos a que eu estou conseguindo pensar agora, é a rota de fazer um agendamento, né? Então, criar um appointment. E a gente vai fazer isso aqui agora. Vamos criar aqui mais um arquivo aqui na pasta API, appointment.tsx. E claro, que eu vou copiar aqui de algum outro. Vamos colar aqui. Para criar um appointment, a gente tem que chamar aqui um post, né? A gente vai criar. Eu já vou criar essa pasta aqui no meu Insomnia. Criar o folder appointment. Vou criar. E agora eu quero um novo request. Create appointment. É um post. O body dele vai ser em JSON. Base URL. E aqui vai ser barra appointment. Eu vou fazer aquele teste clássico de testar outros requests para ver se está funcionando. Vou dar um put aqui, era para dar erro. Wrong request method, se eu colocar qualquer outro. Mesma coisa. Agora vamos aqui no post novamente. Para eu criar um appointment, o que eu preciso? De acordo com o diagrama que eu coloquei aqui, eu preciso de uma data, o nome do professor, o ID do professor, o nome do aluno, o curso que vai ser dado, a localização e o link, que é opcional. Porque se for uma reunião remota, aí você usa esse link, né? Então a gente precisa pegar aqui do request.body o date, teacher name, teacher ID, date, teacher name, teacher ID, student name, student ID, course, location e appointment, underline link. Agora a gente vai checar se todos esses campos estão preenchidos ou não. Então, se não tiver uma data ou não tiver um teacher name ou não tiver um teacher ID ou não tiver um student name ou não tiver um student ID ou não tiver um course não tiver location, não tiver appointment link, a gente vai retornar um 400, a gente vai falar missing parameter on request body. A gente pode testar isso facilmente aqui. Perfeito. Vamos começar a preencher então de date. Agora na data
eu vou colocar uma data aqui no formato do JavaScript. Então, para isso, eu vou chamar meu Node aqui rapidinho no terminal. Vou colocar aqui um new date, ver o que ele me retorna. Aí eu vou copiar isso aqui. Copy. Beleza. Teacher. Underline name. Vai ser igual a... Deixa eu ver que professores eu tenho aqui. São todos professores, né? Teacher true, teacher true, teacher true. Então, eu vou colocar aqui a professora vai ser a Luísa. Esse é o teacher name. Agora, nós precisamos do teacher underline ID, que vai ser... Vou pegar o ID da... Peguei a Luísa. Foi... Vou roubar esse ID da Luísa aqui. Agora, student underline name. Como ainda não tem nenhum estudante aqui na plataforma, eu acho que eu vou criar aqui rapidinho. Então vamos aqui em create user. Eu vou colocar teacher, vai ser false. Vamos apagar isso aqui. O nome desse aluno tem que ser um nome diferente para eu lembrar. Vai ser Alice. Alice, beleza? Acabei de criar a Alice, ela é uma aluna normal, teacher false aqui. O nome do student vai ser Alice. O ID do student, student underline ID, vai ser... É só a gente voltar aqui no create user que ele retorna pra gente aqui. Colar aqui. O que mais que falta? Course, location. Então vamos botar course. Course. Sistemas digitais. E eu tô dando muito essa matéria de exemplo porque essa é uma das matérias mais insanas lá do departamento de engenharia elétrica na UNB. E quase todo mundo reprova essa matéria no mínimo uma vez. Então faz sentido as pessoas quererem reforço para ela, né? Sistemas digitais é o course. Qual vai ser a location? Vou botar aqui cafeteria da FT. FT é Faculdade de Tecnologia, lá da UNB. O link do appointment, eu não vou mandar nenhum, porque né, a reunião não vai ser remota. Na verdade, esse appointment link, eu não preciso dele, né? Ele pode estar vazio, então vou deletar isso. Caso eu envie todas essas informações, eu acho que primeiro eu vou querer checar se o professor e o aluno que mandaram nesse request existem. Então a gente vai checar isso aqui. A gente vai, nesse response aqui, a gente vai colocar aqui teacher exists. Então a gente vai colocar aqui no ID, que a gente vai pesquisar, vai ser o teacher ID. Se o teacher não existir, a gente vai colocar aquela mensagem de erro aqui de novo, né? Eu vou copiar aqui. Se o teacher não existir, a gente vai retornar 400. Vai ser... Eu vou até colocar uma template string aqui para ficar interativa essa resposta. Vai ser teacher with... Não, teacher... Aí eu vou colocar aqui teacher name with ID. Teacher ID does not exist. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que para o usuário. Vou até copiar isso aqui tudo. Ou para o usuário não, para o aluno, né? Vamos colocar aqui. Student exists. Student underline ID. Aí caso o student não exista, eu vou colocar student aí o nome dele with ID student underline ID does not exist. Então antes da gente mandar a resposta, eu vou testar essas linhas aqui, né? Então eu tinha colocado IDs válidos aqui, né? Agora eu vou colocar um ID inválido.
no Teacher ID termina com 6, eu vou colocar um 7 aqui. Então era para dar problema no ID da Luísa. Vamos ver se dá mesmo. Olha só que maneiro, hein? Teacher Luísa with ID não sei o que, does not exist. Maravilha! Se eu colocar os dois certos, não era para dar nada, né? Porque eu deixei sem nada lá embaixo. Ah, ele não sai daquela função. API resolved without sending a response. Porque eu comentei, né? Então, aparentemente, deu certo. Agora, aqui no Student ID, ele também termina com 6. Eu vou colocar um 7 aqui. Caraca, tá muito massa isso aqui, gente. Student Alice with ID does not exist. Perfeito. Então, podemos continuar com o código. Se isso tudo aqui der certo, nós sabemos que tanto o estudante quanto a professora existem. Agora a gente vai criar um novo appointment, vai ser const appointment, que nada mais é do que um objeto. É um objeto com todos esses campos aqui que a gente pegou do request. Então, appointment vai ser isso aqui. Agora, no lugar do appointment link, como ele pode vir vazio, eu vou colocar o seguinte, que o appointment link vai ser um appointment link, porém, se ele estiver vazio, eu quero que ele seja uma string vazia. Agora a gente vai salvar isso aqui no banco de dados. Apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Vou dar aqui um await. db.collection users. Eu não sei se existe esse método, mas deve existir. Update deprecated. Acho que é update 1 aqui, né? Ah, tem update many. Que massa, porque eu tenho que atualizar os dois, né? Pelo jeito que eu modelei aqui meu banco de dados, eu salvo appointment tanto no documento do professor quanto no do aluno. Então vamos testar, né? Vai que dá certo. Update many. E eu acho que depois de ler a documentação, eu vou fazer um update 1 mesmo, porque eu não achei uma documentação muito boa aqui para update many, e aí qualquer coisa eu corrijo depois. Então vou dar um update 1 aqui, onde eu vou pegar o documento aqui a partir do ID do professor. Depois disso aqui, eu vou colocar qual vai ser o update. Isso daqui é um objeto também. E aqui eu vou falar qual operação eu quero fazer. Como eu quero dar um update aqui na parte de appointments, e o appointments, como a gente viu aqui, ele é uma array, eu vou usar um método aqui de... Eu aperto Ctrl espaço para ele te dar as opções. Eu vou dar um push aqui. Então, eu vou fazer uma operação de push. Aonde? No appointments. E eu vou adicionar o appointment. Ok? E eu vou fazer a mesma coisa aqui com o nosso Student ID. Vamos ver se funciona. Eu não sei se vai funcionar porque eu achei essa documentação aqui do MongoDB para o Node meio ruim. Eu achei aqui só um exemplo com update 1, eu não achei com update many, então tem chance disso aqui estar errado. Mas a gente vai descobrir, tá bom? Vamos chegar aqui no Insomnia, vamos dar um send. E eu acho que deu ruim, hein? Vamos ver o que deu de ruim aqui. API resolved without sending a response. Então ela terminou, mas não setou uma response. Que esquisito. Vamos cancelar aqui então e vamos ver se atualizou o MongoDB. Era para ter atualizado a Luísa e a Alice. Vamos ver a Luísa aqui, o que ela tem no Appointments. Ela tem um objeto e olha só, a Luísa atualizou. E a Luísa era quem? Era o teacher, né? O aluno era a Alice. Vamos ver se ela tem um appointment. Cadê? A Alice está aqui. Appointments. Olha, ela tem um objeto. Perfeito. Atualizamos. Deixa eu só ver se não atualizou nenhum outro. Ok. Beleza. Era para aparecer um appointment novo somente para Alice e para Luísa, onde a Alice é a aluna e a Luísa é a professora. Agora um teste que eu quero fazer é o seguinte. Eu coloquei que eu quero dar um push aqui nesse campo.
eu quero que toda vez que eu crio um novo appointment, que eu coloque ele na array de appointments. Eu não quero sobrescrever os appointments que já estão lá, entende? Eu quero sempre adicionar mais e mais e mais, adicionar mais, adicionar mais, adicionar mais. Então eu quero ver se, caso eu mande de novo, se ele vai sobrescrever ou se ele vai adicionar de novo. E aqui está falando que eu não estou enviando nenhuma resposta, então eu vou colocar aqui um ponto JSON. Eu vou mandar o appointment que foi criado. Appointment. E ele já é um objeto. E está dando um erro de TypeScript aqui, mas depois eu corrijo. Vamos só testar. Eu vou mandar de novo a mesma rota, hein? Ok, pelo visto deu certo. Vamos olhar aqui, dar um refresh. Vamos olhar a Luísa. Yes! Adicionou mais um. Ele não deletou o outro. Ai, que maravilha. Então aqui, de novo. No da Alice também era para ter adicionado um novo, porque eu não quero sobrescrever. Perfeito. Tá aqui, 2 objetos. Igualzinho, teacher name Luísa, student name é Alice e aqui Alice. Agora eu vou só corrigir essa parte de TypeScript aqui. Eu vou retornar isso aqui, ó. Isso tudo é string, né? Vou colocar aqui success response type. Isso tudo aqui é string, né? Vamos checar aqui no Insomnia? Sim, tudo é string. Vamos colocar aqui, segurando na tecla Alt, né? Pra gente fazer essa mágica no VS Code. Aqui antes do ponto e vírgula. 2 pontos, string. Vamos ver aqui se sumiu o erro. Sumiu. Lembrando que esse jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo mais porque eu estou no calor do momento aqui, gravando a aula para vocês. Tem chances de eu estar programando um monte de coisa errada. E eu tenho certeza que existe algum jeito mais performático de eu atualizar esses documentos. Porque eu achei esse update one aqui meio... Se você parar para pensar, pô, eu estou meio que fazendo 2 queries no banco de dados. E se tiver como eu aproveitar essa query que eu já fiz antes, para, sei lá, dar um ponto save no student e o ponto save no teacher, com as novas informações de appointment, seria legal. Mas eu tô aqui fazendo rapidinho, só para a gente poder montar uma base e depois eu corrigir esses possíveis erros de performance, enfim. E agora, para finalizar essa aula, que já está bem longa, eu tenho 99% de certeza que eu já cobri todas as rotas que eu vou precisar nas páginas, mas agora está faltando uma coisa, a autenticação. Eu estou conseguindo fazer todas essas requisições pelo Insomnia, e no Insomnia eu não estou autenticado. Então não é legal, né? Assim como eu disse no início da aula, se eu, Daniel, marcar uma aula entre Alice e Luísa, pô, não faz sentido. Aí a Alice vai perder a moeda dela porque... Ela gastou a moeda porque eu fiz o agendamento entre elas, enfim, não tá legal isso aí. Então a gente vai adicionar a autenticação. E na aula de autenticação, que foi a aula passada, a gente conseguiu implementar, proteger alguma rota do lado do cliente. Agora, olhando um arquivo de front-end, a gente pegou dessa biblioteca NextAuth do lado do client uma funçãozinha, um hook chamado useSession. E assim que a gente protege uma rota no front-end, a gente pega a sessão e fala, opa, tem alguém logado ou não? Mas e como é que eu faço isso no back-end? Como é que eu protejo uma rota? Eu não estou usando o JWT. Como é que eu protejo uma rota no back-end? A gente vai vir aqui na documentação do NextAuth, vamos ver, Documentation. E na verdade eu vou pesquisar aqui, vou colocar Route para ver o que a gente tem de proteção de rotas. Aqui, olha só, Securing API Routes. Olha só, you can protect API routes, ou seja, sua rota do back-end, usando um método chamado getSession. E olha só como é que é difícil, gente. Muito difícil, hein? A gente vai importar aqui o getSession nesse NextAuth/client. Vamos copiar. E que rotas que a gente precisa de autenticação? Vamos pensar. Vamos entrar aqui, ó. Uma por uma. A rota de appointment. Eu posso aqui... Essa rota de criar um agendamento, ela é protegida ou não? Sim, então vamos importar isso aqui. Agora, a gente vai pegar aqui a sessão a partir da requisição. Vamos copiar e vamos colar aqui na nossa rota. Se ele mandar aqui um método post, eu quero checar se o usuário está logado ou não. E a gente pode ver aqui if session, e aí se ele estiver aqui dentro, ele vai estar logado, e else, ele não vai estar logado. Então vamos fazer isso. Vou colocar aqui embaixo, if
session. Se ele tiver logado, ele vai cair aqui dentro. Se ele não tiver, ele vai cair nesse else aqui, tá? Então, nesse else, eu já quero parar a função aqui. Na verdade, eu não vou nem colocar esse if session aqui. Eu vou fazer um negócio mais elegante. Vou colocar aqui. Se não tiver um session, aí eu vou retornar um erro. Vou ter copiado aqui de baixo. Ctrl C. Colar. Vou colocar aqui 400. Please login first. Vamos testar para ver se deu bom ou não. Lembrando que o meu Insomnia ele não está autenticado, né? Então essa é a rota de post de appointment. Então aqui, post appointment. Vamos ver. Please login first. Error. Conseguimos, pessoal. Agora vamos adicionar essa autenticação em todas as rotas que precisam estar protegidas. Vamos lá. Pesquisar o professor por curso é uma rota protegida ou não? Não, porque eu quero que usuários logados e deslogados consigam pesquisar os professores. A única diferença é que no front-end, na tela do usuário logado, vai aparecer um botão do lado falando agendar a aula com esse professor. E na tela do usuário deslogado não vai aparecer esse botão. Então vai só aparecer os professores pela disciplina que foi buscada. E caso ele queira agendar, ele vai precisar logar. Beleza, na de usuário, a de mostrar o perfil do usuário a gente não precisa. A gente não tem nenhum dado confidencial aqui. A gente não retorna senha nem nada. Então vou deixar desprotegido. Criar usuário desprotegido também, né? Não tem como você criar um usuário se você não tiver uma conta. E mostrar aqui o perfil do professor também vai ser uma rota pública. Porque eu quero poder ver o perfil do professor, independente de eu estar logado ou não. Como eu disse, a diferença vai estar no front-end, onde no perfil do professor vai ter um botão verdinho falando agende aula comigo para os usuários logados e não vai ter nada para os usuários deslogados. Então, gente, uou! Se você chegou até aqui, muito obrigado. Você é um guerreiro. Você realmente está querendo aprender, hein? Caraca! Se você assistiu todo esse vídeo até agora, meu irmão, você vai sair... Nossa, você já está um profissional aqui de API Routes no Next. Parabéns, de verdade. Você merece, ó. Muito obrigado pela atenção. Essa foi uma aula extremamente densa e longa. Já acabei aqui com a minha água, com o meu café. Agora eu vou sair para comer, né? Essa sala quente aqui tá me matando. E queria dizer também que, obviamente, sempre vai ter alguma coisinha aqui que eu esqueci. Por exemplo, aqui eu estou checando se o usuário está logado, mas eu tenho que checar também se o usuário que está marcando a sessão, que está logado, é o aluno, entendeu? Não pode ser qualquer usuário logado. Enfim, tem outras verificaçõezinhas chatas que eu tenho que fazer, mas o grosso do back-end ele está 99% pronto. Agora adicionar algumas linhazinhas de verificação aí e se você já quiser ver o código pronto, é só você clicar lá no meu GitHub e tem chance de quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já ter terminado o projeto. Então é só clicar lá no GitHub, que eu vou deixar aqui no link em algum lugar e você vai ver o que eu completei depois dessa aula, tá bom? Então, enfim, muito obrigado, vocês são fodas, obrigado pelo apoio que vocês têm me dado aí no canal, a gente tá crescendo bastante. E é isso aí, até uma próxima, muito obrigado.